Bom, pessoal, seguindo para o próximo domínio. Então, se até agora a gente falou sobre terra, mar, a gente precisa olhar para um domínio que ele mudou completamente a forma de se fazer guerra no século XX, que é o domínio do ar. Durante muitos séculos, os conflitos eles aconteciam ou no solo ou nos oceanos. E aí, com o avanço da tecnologia, surgiu a possibilidade de fazer algo novo, que foi atingir o inimigo de cima. E isso muda completamente a guerra. A partir da Primeira Guerra Mundial, então, os aviões eles começaram a ser usados principalmente para o reconhecimento do terreno, né? Observar o inimigo, ver as movimentações e mapear as posições, e rapidamente ficou claro que aquilo ali ele poderia ir além. Então os aviões eles começaram a ser armados. Pela primeira vez foi possível então atacar diretamente um território inimigo sem que precisasse atravessar as fronteiras terrestres, né? E aí mudou completamente o jogo, né? A ideia de que controlar o céu, ela consegue controlar a guerra. E um dos principais pensadores foi o Duhé. Ele defendia que o poder aéreo ele poderia ser decisivo. Segundo ele, seria possível vencer guerras por meio de bombardeios estratégicos, ou seja, atingindo cidades, infraestruturas, os centros industriais, pontos específicos, né? Então seria possível quebrar a capacidade de resistência do inimigo, sem necessariamente travar longas batalhas no solo. E essa ideia foi colocada em prática ao longo do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi possível ver o uso do poder aéreo, né? E ele se tornou central. Cidades foram bombardeadas, indústrias foram destruídas, a infraestrutura das cidades também foi muito atacada, e isso causou um enorme impacto. E ao mesmo tempo, a prática ela mostrou algo também que é muito importante. O poder aéreo, ele dificilmente resolve tudo. Ele até pode enfraquecer, ele desorganiza, ele cria vantagem, mas na maioria dos casos ainda ele precisa ser combinado com as forças terrestres ou as forças navais. E isso leva a uma conclusão importante, que o domínio do ar ele não substitui os outros domínios também, né? Ele pode amplificar o poder neles. Com o avanço da tecnologia, o papel do ar ele continua evoluindo, né? Continuou evoluindo. Na Guerra Fria surgiram os bombardeiros de longo alcance. Então eles atravessavam os continentes, mais recentemente os drones. E é aqui que o domínio do ar ele começa a passar por uma transformação importante, porque durante muito tempo o poder aéreo ele ficava concentrado em grandes plataformas, aviões caros, pilotos altamente treinados e infraestrutura complexa. Isso ainda existe hoje, mas ao mesmo tempo vem surgindo algo novo, né? E você pode ver que há disrupções, né, em todos os domínios. A gente está tendo a descentralização do poder aéreo e ocorre principalmente por causa dos drones. Os drones eles mudam completamente a lógica, porque eles são mais baratos, eles são mais acessíveis e em muitos casos eles são descartáveis. Isso permite que até países menores, que tenham forças menores, tenham uma capacidade aérea relevante. E a gente vê isso nos conflitos mais recentes. Ficou muito evidente isso na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por exemplo, drones eles passaram a ser usados em larga escala.
né, para reconhecimento, para o ataque, para ajuste de artilharia e até como arma direta, né? Então os drones pequenos, eles muitas vezes são improvisados, eles conseguem identificar posições inimigas em tempo real, e os drones maiores, eles podem atingir os alvos estratégicos com precisão. Então, o campo de batalha, ele passou a ser constantemente observado de cima. E isso ele gera um efeito importante nas guerras. A linha de frente ela fica mais transparente, as movimentações ficam mais visíveis e esconder as tropas se torna muito mais difícil. A linha de frente, muitas pessoas morrem, né? E, além disso, surgiram também os chamados drones de ataque de longo alcance. Eles são capazes de atingir infraestrutura, depósitos e até áreas mais distantes da linha de frente. Isso tudo mostra que o domínio do ar ele não depende mais de grandes aviões e nem caças caros de última geração, mas também de sistemas distribuídos. E aí a gente pode ver algo semelhante agora na guerra no Oriente Médio, entre o Irã, Israel e Estados Unidos, o uso crescente de drones, seja em ataques diretos, seja em demonstrações de capacidade. E nesse contexto, os drones eles também se tornaram uma ferramenta importante de projeção de poder, especialmente porque eles permitem ações com menor custo, em alguns casos com maior dificuldade de atribuição imediata, né? Não se sabe qual país está atacando. O domínio do ar, então, ele tem se tornado mais acessível, mas também ele se torna mais complexo. Isso tudo ele muda a dinâmica da superioridade aérea. Hoje, uma das ideias centrais da estratégia militar continua sendo a chamada superioridade aérea. A capacidade de operar no espaço aéreo sem interferência significativa do inimigo, do outro país. O outro país ele não consegue combater, né? Quando um país ele conquista superioridade aérea, ele consegue ter uma liberdade de movimentar tropas, realizar ataques, proteger a infraestrutura e controlar o ritmo da guerra, do conflito. E com a presença de drones de defesa mais avançados, essa superioridade ela se torna mais difícil de manter de uma forma absoluta. E aí nos leva para o presente, né? O domínio do ar continua sendo essencial, mas ele deixou de ser concentrado. O domínio do ar é uma ponte, uma transição entre o mundo físico e o espaço, porque a gente tem muitas tecnologias aéreas, elas estão conectadas a sistemas espaciais também. A gente tem satélites, comunicação, navegação, e o domínio do ar ele já começa a se misturar com o domínio do espaço, que a gente vai ver no próximo vídeo. E mais que isso, ele também se conecta com o ciberespaço, com o quinto domínio. Então isso mostra uma coisa importante: o poder no século XXI ele não está mais em um único domínio, ele está na integração entre eles. Terra, mar, ar, o espaço e o ciberespaço. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o domínio do espaço e entender como o controle fora da Terra ele passou a influenciar diretamente o poder global.